né? Bom podermos estar diante da presença de Deus e Ele conceder essa graça, né? Agradeço os nossos irmãos que vieram de Navegante, Itajaí e outras cidades ali vizinhas, né? Nosso irmão, sempre esqueço essa cidade. Balneário Camboriú, Itapema. Que Deus abençoe vocês, né? Vocês fazem parte dessa igreja e me alegro que quando há esforço, dedicação para você vir à casa de Deus, Deus está responsável por você a derramar uma bênção toda especial e é através da palavra de Deus que Ele pode fazer isso, renovando as nossas mentes e nosso coração e renovando os nossos votos perante a Deus, né? A gente está sempre em mudança. A gente não está parado, estabilizado. Sempre Deus tem uma coisa maior para o nosso coração e para a nossa vida. Senão, ficaríamos como lá no deserto, aquelas pessoas paradas, né? E Deus não quer isso. Deus gosta de que seus filhos sempre estejam movendo em direção à verdade. Eu quero ler com vocês Ezequiel, no capítulo 36. Ezequiel 36, o versículo é o 26 e o 27. Quando vocês vão procurando, fomos muito grandemente abençoados em Itajaí. Fico feliz que há um espírito voluntário, né? Onde podemos nos reunir. E quando existe espírito voluntário, Deus está trabalhando no coração, né? E eu gosto muito disso, quando a pessoa, ela mesma não precisa pedir ou não, né? Ela se inclina a isso, né? Isso é bom. Deus nos ajude nessa jornada e que possamos ter mais esse espírito voluntário em nossos corações, né? Você achou? Eu posso ler? Ezequiel 36. Ezequiel 36. Vamos ver aqui. Jeremias, depois de Jeremias e depois de Daniel, no verso 26. Preste atenção, porque essa é uma inspiração, né? Toda a Bíblia é uma inspiração de Deus, né? Mas parece que tem alguns versículos que são especiais, né? Todos são especiais, mas existem versículos que parece que conectam perfeitamente as coisas, né? Dar-se-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e observareis. Coisa boa, né? Feche seus olhos. Bondoso Deus, que esse espírito, que esse coração novo possa estar em nossas vidas, para nós observar a tua palavra, observar os teus juízos e obedecê-los de todo o nosso coração. Derrame uma bênção toda especial sobre o culto, Senhor, e que possamos ter um bom tempo, como aqueles que estavam no caminho de Maú e disseram, não era ele? Quando eles se depararam, eles perceberam que era Jesus andando com ele. E essa noite, Pai, tu pode usar isso através da palavra de Deus, a gente possa dizer, não era ele? Era a manifestação da palavra de Deus nesse tempo no coração dos seus filhos. Abençoa-nos, Pai, é o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Ezequiel, eu acho que ele estava naquele momento, como Davi diz, né? Inspirado. Quando Davi estava inspirado, ele criava salmos, ele louvava o Senhor, ele engrandecia o seu nome, e tudo isso inspirava Davi. E ele estava onde? Lá junto com as ovelhas, lá cuidando das ovelhas do pai dele, né? Então, isso nos coloca a pensar também, quando nós estamos
damos oportunidade para o Espírito Santo, você não precisa de um local, você precisa desse momento para você chegar em Deus e Deus começa a trabalhar com o seu coração. Falamos esses finais de semana sobre a vontade de Deus, né? Eu só quero voltar a isso só para a gente depois encaixar com a pregação. Estamos cientes que a vontade de Deus a gente não vai descobrir a vontade de Deus. Não é isso. A gente tem o que Paulo falou. Temos que ter entendimento da palavra para saber qual é a vontade de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, 2, né? Quando nós recebemos um entendimento, vamos saber a vontade de Deus. Deus não está escondido como eu tampasse essa águia, fechasse aqui e você não soubesse o que era. Não. Está descoberto. Agora, eu preciso de um entendimento que vem de Deus para dizer que se a gente nunca tivesse visto uma águia, né? Essa é uma águia. E por que é uma águia? Porque é um pássaro e tal, e a palavra de Deus faz isso. Então, nunca esqueça disso. Eu até poderia, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, só para a gente ler e não está gravado, só para a gente ter isso nas fitas. Está assim, ó, Romanos 12, no verso 12, ele vai dizer: e não se conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do entendimento. Então não é descobrir, é entendimento. Deus dá, através do Espírito Santo, entendimento a você. Então, entendimento para quê? Daí você faz a pergunta: para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, olha só, boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você percebeu? Então, é o entendimento que vai dar essa capacidade de você entender qual é a boa vontade perfeita de Deus. Então, agora estamos tranquilos. Se lembra que daí falamos das vontades, das premissas, das vontades que você não pode mudar e não tem como mudar. Então, adorarás o teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua capacidade. Porque um dia você se encontrará com o teu Deus, e Deus, já conhecendo todas as coisas, Ele sabe como você vai agir. O que está em nós é receber o entendimento e nos esforçar. Deus gosta de filhos esforçados, que lute por isso. Lute pelo quê? Não é pelo tabernáculo aqui. Lute por uma fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se você está lutando por esse tabernáculo vai perecer um dia. Não vai existir mais. Você sabe disso. Agora, aquela fé que uma vez foi dada ao santo, ela entrará a eternidade dentro do teu coração. Você entende? Porque isso pertence a Deus. E a gente sabe que é pelo ouvir a palavra de Deus. Então agora a gente entende a vontade de Deus. Sim, existem vários pontos. Eu podia anotar vários pontos. Talvez em outro culto eu vou anotar vários pontos que estão relacionados com a vontade de Deus, que são as premissas vontades, né? Como Jesus falou assim, ó, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Então ele bota sempre as coisas que Deus tem nos ensinado como as primeiras coisas, e eu prefiro não comer, mas fazer a vontade de meu Pai que está em casa. Agora, isso é importante para filhos, que Ele vai colocar a gente em uma posição. E falamos também de motivos e objetivos, né? Você se lembra? Em relação a Deus, os teus motivos sempre será a palavra de Deus. Tudo que fala da palavra, então, o teu motivo é objetivo. Agora, as coisas naturais, Deus deu liberdade a você, que são coisas secundárias. O que vestir, o seu carro, a sua casa, aonde você vai morar, em que lugar, qual cidade. Isso é a tua posição e tua decisão. É uma decisão que você toma, porque você aprendeu a reconhecer a premissa. E Deus coloca isso dentro do teu coração para entender, e Ele coloca o que Ele fala. Primeiro, adore a Deus
honre a Deus. E as outras coisas serão acrescentadas, irmão. Então, olha a expressão que Jesus está usando. E quem fala isso é Jesus Cristo. Ele diz assim: serão acrescentadas. Então não tem a ver com você. Tem a ver com Deus acrescentando em você. Você percebeu? Porque se fosse de você, Jesus não poderia dizer que seria acrescentada. Quando você honra a Deus, serve a Deus, aquelas coisas vêm em direção a ti. Agora, eu estou falando de Ezequiel. Ezequiel tem alguns pontos importantes. Por que eu quis trazer Ezequiel? Porque está na condição do nosso coração. Você lembra que eu falei no outro domingo? A vontade de Deus é essa. Mas se o meu motivo e objetivo for errado, não é mais vontade de Deus. Como isso, irmão Arantes? Eu usei Jonas, se lembra? Jonas, Deus tratou com ele diretamente. Diretamente foi tratado com ele. Agora, o que acontece ali? Acontece que Jonas não queria ir para Nínive. Queria ir para a cidade de Tarso. Obrigado, irmã. Tarso. A idade eu acho que está fazendo eu esquecer, né? Tarso. Então o que aconteceu? Mas só que Deus tinha, que o irmão Brana gosta de usar, a vontade perfeita. Só que Jonas não estava na vontade perfeita. E quando nós, não só Jonas, nós também tem vezes que estamos andando na vontade permissível de Deus. Daí acontece vários problemas em nossas vidas para nós reconhecer que estamos na vontade errada. Quando Jonas começa a fazer isso, Deus está no barco. Quando acontece outra coisa, a tempestade, Deus está na tempestade. Quando o peixe engole ele, Deus está no peixe. Você percebeu que ele está passando uma tribulação na vida dele? A única coisa que ele era para fazer era pegar e ir para Nínive e pregar a palavra, e ali o próprio Deus converteria o coração daquele povo. Não é Jonas que ia converter o coração, é Deus que ia convencer o coração daquele povo. Então ele passa tribulações, e Deus, com essa sabedoria, coloca ele lá na praia, e a partir da hora que ele começa a executar a sua função que era determinada, ele começa a receber bênção. Opa, caí na praia. Ele teve um tempo ali. Se lembra que aconteceu com ele? Vocês se lembram? Ele, naquela situação dentro do peixe, com aquela grande dificuldade, ele se lembrou de uma coisa que Salomão falou: quando alguém tiver com um problema, alguma dificuldade, os judeus se viravam em direção àquele templo que Salomão fez e pediam a Deus. E Deus vinha em socorro a ele. Olha só isso, irmão. Hoje é a mesma coisa. Quando você se inclina à palavra de Deus, a Cristo, e pede a Ele, Ele vem a socorro você. Não mudou nada. Só que o que está acontecendo, quando ele faz isso no peixe, o peixe vai até a praia e solta ele. A partir de agora ele está na vontade de Deus perfeita. E as coisas começam a gerar bênção. Tanto que ele chega na praia, eles consideram ele como um Deus. Considera que ele veio através de um peixe, que eles adoravam um peixe. Agora ele tem uma pregação muito forte para trazer para aquele povo se arrepender. E Deus abençoou ele. Você viu as transições? Você percebeu quando você está fora da vontade e quando você está na vontade perfeita? Existe paz aonde você está. Vontade perfeita, paz. Próximas, você tem que ver o que está acontecendo. Estamos aprendendo isso? Entendemos o que está acontecendo? Você começou a entender aonde está a vontade? Então tá. Agora, olhe e observe aqui o que está acontecendo. Ele vai dizer assim, vamos voltar aqui em Ezequiel. Dá-te-voei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Então, sempre o irmão Brana fala assim, aquele coração de pedra, ele diz que o meu coração de pedra, eu não me dou bem comigo mesmo. Você entendeu isso? Olha, o coração do homem, que está lá, aquele coração de pedra,
ele não se dá bem nem com ele mesmo e nem com ninguém. E eu vou ler algumas coisas que o meu irmão Brana fala sobre isso para dar uma conexão para você, irmão. O espírito tem que ser mudado. O coração de pedra tem que ser mudado, porque você tem que receber um espírito do alto. Não pode ser esse espírito que está aqui. Ele tem muitos problemas e muitas ações em nossos corações. E isso dá para descobrir através da palavra de Deus, através da ação nossa. Porque é como assim, se o vale está em paz, como há tempestade no vale? Você entendeu? Se o vale está em paz, como há tempestade no vale? Não pode ter. Então, isso tem a ver, você já sabe, em relação ao quê? A nossa vida. E ele continua dizendo assim, coração de carne, o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Agora, quando ele faz essa transição do coração de pedra para dar um coração de carne, ele está querendo dizer alguma coisa. Coração de pedra, você já sabe que é um coração duro, né? Que não aceita a palavra de Deus, que não aceita a correção de Deus, que não aceita as coisas que um fala para o outro, fica sempre trancado nisso. O coração de carne, ele já é um coração que ele medita nas coisas de Deus, que ele escuta as outras pessoas, mesmo vendo assim, analisando, ele vai escutar para entender. Você consegue entender isso? É bom a gente entrar primeiro por aqui, para depois entender o que o irmão Brando está falando. Então, existe uma abertura ali, muito grande entre isso e isso. Por isso que Deus teve que tirar aqui, colocar o coração de carne, tirar aquele espírito e colocar um espírito novo em nós, para ser uma nova criatura, porque o nosso reino não é da terra, e agora esse reino desce sobre nós, para mostrar para esse mundo. Então, escute bem aqui o que ele vai dizer agora. Então aqui encontramos a Escritura nos dizendo que os nossos corações refletem apenas o verdadeiro tesouro que está dentro dele. Olha só, ele está dizendo que o coração reflete o tesouro que você tem dentro. Então, todas as ações que você faz na sua vida refletem aquele coração que está ali. Qual o tesouro que está dentro de Deus? Por isso que Jesus fala assim, uma Escritura, Mateus, será? Mateus 6, depois podemos ler. Mateus 6, eu acho que é isso. Mateus 6 fala assim, se o teu coração, aonde está o teu coração, né? Aonde ele se liga, como está? Vamos ver isso, vamos ver se a gente acha aqui. Ele está ligado com Mateus 6. Isso, Mateus 6, lá no 19, eu vou ler, começar com o 19. Ele fala assim, ele começa com uma transição para dar uma entrada. Eu vou começar com 21, depois voltamos ao 19. Você acompanha aí? Mateus 6, no verso 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso... Amém? Sim. Por que Jesus coloca tesouro? Ele está querendo dizer, é o que você tem guardado dentro do seu coração. Qual é a coisa que você mais priora em seu coração? O que você busca em seu coração? Amém. Aí, amém, irmão? É isso aí. Nós devemos buscar com toda diligência a palavra de Deus, porque ela transforma e muda as nossas vidas, irmão. Então, o que Jesus está querendo dizer assim, porque onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Daí, vamos no 19, voltamos. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde o ladrão mina e rouba. Mas ajuntei tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, e nem onde os ladrões minam e nem roubam. Ele mostrou duas coisas. Daí você vai dizer para mim assim, a gente não precisa viver aqui. Você precisa. Você precisa trabalhar. Você tem todas essas coisas. Mas Jesus não está falando dessa condição. Se lembra que ele está falando... Aonde está o teu coração? Aqui está o segredo. Ele está perguntando aonde está o teu coração. Está nas coisas do mundo ou está nas coisas
do alto. Ele está fazendo essa pergunta, por isso que ele imprimiu duas fórmulas para dizer assim, ó, se o teu coração está no mundo, a ferrugem vai comer, o ladrão vai roubar. Se tu está com o coração no celestial, não existe ladrão lá. E aí é bênção. Estamos querendo uma mudança de coração. Se lembra? Tirar o coração de pedra para colocar um coração de carne. Amém? Olha aqui, daí ele vai, lá no verso 22, ele vai dizer, ó, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Oh, coisa boa, irmão. Quando eu olho para uma coisa e sinto prazer. Por isso que o mensageiro falou de Davi. Ele fala de Davi porque Davi vivia nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas. Como é que ele pode falar isso? Porque ele vivia, irmão. Quando você fala assim, ó, se eu estou aqui, estou cuidando das ovelhas, estou cuidando das ovelhas do meu pai, estou cuidando daqui, estou cuidando da minha vida, e tenho um prazer com a natureza, tenho um prazer com as coisas de Deus, e o meu coração, os meus olhos são bons, quando eu olho para aquele pasto, eu olho, pastos verdejantes. Agora, se o meu coração não é bom, se os olhos não são bons, esse pasto só dá coisa ruim. Você viu, tem a ver com o nosso coração? Então Davi está falando assim, ó, esses pastos verdejantes, essas águas tranquilas, ele está vendo com os olhos, sentindo com o coração. Você está entendendo? Isso é palavra. Porque o que você está fazendo? Você está criando uma atmosfera. E a partir da hora que você cria uma atmosfera, você anda em lugares celestiais. Sabia que o irmão Brana fala que quando Moisés olhava da janela para aqueles hebreus trabalhando lá, ele olhava como um povo de Deus, mas ele estava escravo. Mas ele olhava como um povo de Deus ali. E Faraó, da outra janela, olhava como escravos, amassadores de barro para fazer as estruturas. Você percebeu que está nos olhos e no coração? É como você vê. Isso é uma pregação que Jesus está ensinando aqui, porque tudo que eu li até agora foi questão que Jesus está falando. Como é que estão os seus olhos? E como é que está o teu coração? Então, pegando isso, você começou a entender essa condição. Olha, escute meio na mensagem que ele vai dizer. A sua vinda é digna do Evangelho. Ele vai dizer assim, irmão Brana. Eu gosto de frisar que é o irmão Brana e a mensagem, porque precisamos de Bíblia e o quê? Mensagem. Irmão, não podemos fugir disso. Muitas vezes esquecemos a Bíblia. E o irmão Brana sempre usou Bíblia. Depois ele recebeu a mensagem e ela foi inspirada. Mas hoje, um pregador ele está firmado na Bíblia. Ele não pode usar a sua própria ideia. E firmado na mensagem. Escute bem. Sua vida é digna do Evangelho? O irmão Brana diz assim. As coisas que você pensa. Olha só o que ele está falando. As coisas que você faz. As ações, as coisas sobre as quais você fala, cria o quê? Uma atmosfera. Ela pode ser maravilhosa e pode ser de uma situação muito difícil. Daí você vai dizer assim, você é um cristão? Então, eu só posso ver um cristão criando atmosfera boa. Ok? Então você entende? Ele vai dizer assim, ó, o que a sua mente está alimentando? Do que a sua mente está se alimentando? É apenas de um reflexo da sua condição espiritual, que apenas é um reflexo do seu destino eterno. Você entendeu isso mesmo agora? Todos nós vamos para a eternidade? Todos nós queremos ir para a eternidade? É a melhor frase, né? Todos nós queremos ir para a eternidade? Todos nós queremos ir para a eternidade. Agora, do que você está se alimentando em sua mente? Vai mostrar o destino para aqui, aonde você vai.
Porque eu sou o que eu me alimento. Você se lembra aí? Tem irmãos que passaram por isso, eu também tentei passar. Estou na batalha. Ore por mim sobre dieta, né? Não é aquilo que a gente se alimenta? Alguns irmãos entenderam o que eu quis falar. É o que nós alimentamos, nós somos. Aqui está o segredo. O espiritual também é a mesma coisa. Então, tem coisas que não podemos deixar de nos alimentar. Se lembra nas outras reuniões que eu falei? Nós devemos louvar a Deus em casa, nós devemos fazer um culto em casa, nós devemos louvar. Depois um dia você pode chamar um irmão ou uma família e dizer assim: irmão, vem aqui em casa, vamos louvar o Senhor, vamos cantar alguns hinos, vamos abrir o salmo, vamos ler o salmo. Talvez começamos a falar alguma coisa e o Espírito pode ungir aquilo. Isso era a igreja antiga, e isso vai ter que vir de novo. Por isso que eu falei para vocês que eu também estou na mesma condição e quero tomar esta posição e realizar isso. E quero que vocês também possam realizar isso em suas casas. Daqui a pouquinho, um irmão liga para o outro, outro liga, outro faz isso. Começa a ter uma comunhão. Talvez outro tempo eu quero falar sobre comunhão. Muitas vezes as pessoas pensam que a comunhão é só ali vir comer o pão e vinho. Comunhão está relacionada a irmãos de sangue. E Paulo fala isso. Por isso que ele diz assim, quando a igreja se reúne, olha só o que Paulo vai dizer: quando a igreja se reúne, tenha a comunhão, que é o partir do pão e tomar o vinho. Ele está relacionado à comunhão em partir o pão, porque, irmão, presta bem atenção. Você pensa que isso aí foi tudo colocado por ser colocado assim, sem ideia, sem informação? Não. Quando eu pego o pão e parto, olha só, Jesus está fazendo. Ele parte o pão e entrega a você. Ele está dizendo: eu tenho companheirismo contigo. Você entendeu? Eu parto o pão e dou para outro irmão. Eu tenho companheirismo contigo. Eu tenho um prazer de estar contigo. É isso que Ele quer que a gente tenha. Então, isso é um símbolo. A comunhão, ela está formada em outro padrão, porque nós somos unidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi o sangue derramado por Deus no Calvário. Então, o que ele quer dizer assim, nós somos irmãos, irmão. Aleluia. Então, ele firma esses pensamentos para dar essa conexão a nosso coração. Quero ler só outro ponto aqui. Olha bem, né? Você escutou aquela transição que ele falou? Agora, a mensagem Espírito Sedutor, presta bem atenção o que o irmão Brana vai dizer para nós. Nós estamos sempre vendo o que? Aprendemos o que? Analisando o Espírito, não é isso? Eu não estou analisando a pessoa, eu estou analisando o Espírito que está correndo em condição minha ou sua. Não somos criança não, né? Você entende o que eu estou falando? Eu não estou preocupado com a pessoa, eu estou preocupado qual espírito está na pessoa. Se é um espírito de Deus ou não é um espírito de Deus. Escute o que o irmão Brano vai dizer. Ele usou na mensagem espíritos sedutores, que é demolologia. Existe um livrinho assim, roxinho, dessa grossura, que é bom a gente ler, irmão. Isso vai te ajudar muito, em muitas informações. Irmão Brana diz: deixe-me ver que um homem lê. Primeira coisa, ele diz assim: deixe-me ver o que ele lê. Deixe-me ver o que ele assiste. Percebeu? Assiste. Ouça a música que ele ouve. Que música que ele ouve? Posso dizer em que condição espiritual está. Ele diz: porque esse é o seu apetite. Ele usou a expressão apetite como comida, né? Tem irmãos que não gostam de arroz, tem outros que gostam de feijão, tem outros que gostam de macarrão, tem outros que gostam só de salada, tem outros que gostam de carne, outros gostam de peixe. Você entendeu? Então tem a ver com o apetite que ele tem.
Qual é o apetite de um cristão? Amém. Ok. Então, ele discerne essa condição através do Espírito que está nele. Porque se você é um cristão, tem que ter a palavra afirmando, dizendo assim, ó, você também tem a mente de Cristo. Amém? É isso? Escute bem o que ele vai dizer, ó. Mensagem, sede. Olha só, sede. Ele vai dizer assim, ó, há uma torrente de controle em sua alma. Uma corrente ou uma de controle que controla a sua alma, que ele diz as coisas espirituais que você precisa. Olha só, irmão, isso não é discernimento do Espírito. O irmão Branco diz assim, ó, há uma coisa na sua alma que o próprio Espírito Santo está dizendo para você o que você precisa. Ele diz, você sabe. Eu não preciso dizer para ninguém aqui o que precisa você sabe. Porque quem diz é o Espírito Santo. Agora, como você vai usar isso? Que é o problema. Aí está. Algo em seu espírito. E, como isto, você pode dizer que tipo de vida está controlando você. Algo, olha só que o irmão Brando diz. Algo em seu espírito. E como isso? Você vai saber o que espírito está controlando você. Olha aqui. Quando você consegue ver quais são os seus desejos, então você pode dizer, por meio disso, que tipo de algo está em você. Você está criando esse desejo que você tem. Amém? Pense uma coisa, irmão. Eu vou dar a mensagem que o irmão Brana fala. Quando essa porta se abrir, se o teu coração estiver cheio do Espírito Santo, você não vê a hora de abrir essa porta para entrar no santuário e adorar a Deus. Quem falou isso? Não, isso, um mensageiro que falou isso. Você entendeu? Você não precisa crer na minha pessoa. Agora você tem uma coisa que eu vou dizer para vocês, porque eu quero ser muito claro. Se você não respeita o homem, respeite o ofício. Isso é o irmão Brana. Quem disse isso de novo? O irmão Brana. Tem duas coisas que é muito importante você não... É aquela coisa, irmão. A igreja está amadurecendo, está entendendo a mensagem, mas a gente tem que saber as coisas muito certo, porque... Quero explicar isso para ajudar você de coração. Não é a minha pessoa. Quando você não respeita o ofício, tu não respeita é Deus. Não é a minha pessoa. Se você vir em mim, eu vou dizer para você, não, tá. Vamos prosseguir, Janó. Vamos prosseguir, vamos se apertar aqui. Agora, você tem um tratamento com Deus. Aí está o problema, irmão. Por que muita gente cai? Por não respeitar o ofício. Irmão Brana fala isso direto em mensagem. Você quer se escutar? Eu acho que o irmão colocou, se lembra aí? Eu podia até apertar aqui e colocar aqui para a igreja escutar. Mas está ali, colocadinho ali, o irmão Brana falando na mensagem. Eu quis colocar isso para você entender, porque... Depois não culpe o homem arante é cheio de falha, fraqueza com você. O que eu quero dizer é que eu também tenho que respeitar você. É isso? É de lá para cá e daqui para lá. Se eu desrespeito um jovenzinho lá, Deus vai cobrar de mim. Então, aprendemos isso porque isso veio do céu. Eternidade. Olhe bem. Quando Satanás estava lá querendo o corpo de Moisés, Miguel estava ali. E Miguel é uma autoridade. Ele não levantou uma voz contra Satanás em relação a querer amaldiçoar Satanás. Olha só. E Miguel, com toda a autoridade, ele podia exercer aquilo.
Você entendeu? Isso é amadurecimento e crescimento nosso para podermos estar maduros. Por meio disso, que tipo de algo está em você que está criando esse desejo que você tem? Veja, há uma certa coisa pela qual você tem sede. É isso. E isto pode lhe dizer à sua alma qual é esse desejo, pela natureza da sede que você tem. Espero que você possa entender isso, irmão Brandão. Espero que você possa entender isso. Qual é a sede que está no seu coração? É de Deus? Deus está obrigado com você. Deus está obrigado com você. Você sai de lá, roda mais de 100 quilômetros para entrar aqui. Deus está obrigado com você para abençoar você. Quanto mais você vem de longe, quanto mais você vem aqui, quanto mais Deus está obrigado com você. O que Ele vai dar para você? Fé, revelação, conhecimento. Ele vai amadurecer o teu coração para louvar o Senhor. Quanto mais você se dedica a Deus, mais Ele enche você daquilo que é especial. Você não crê nisso, meu irmão? Então eu vou explicar uma coisa para você. Aqueles irmãos que andavam lá no Ártico, os índios de lá, eles pegavam, vendiam aquelas pedras que eles caçavam, e quando ele caçava aquelas pedras, eles vendiam, arrecadavam dinheiro para vir um culto do ministério do irmão Branco. Vou pegar outro para você escutar. A rainha de Sabá, é rainha. É. 60 e poucos dias no deserto, sem saber se não ia ser roubada, assaltada, mas pela fé, o que ela fez? Isso, irmão. Aqui está o segredo. Não é um homem. Se você está vindo por um homem, esqueça. Você está vindo para adorar a Deus. A partir da hora que você entra em adoração, Deus vai girando alguma coisa em você e vai mudando toda a tua ação, e agora vai produzir alguma coisa que você não possa nunca pagar, que é estar diante da presença de Deus, né? Você conseguiu pegar aqui? Estamos tentando quebrar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne. Escute bem aqui, ó. A mensagem é vida. Existe a mensagem sede e existe a mensagem vida. Sabe de onde que o mensageiro tirou a mensagem vida? De Salmo 63. Porque ele usou uma coisa que você sabe. Qual é uma coisa? Eu perguntei lá em Itajaí. Itajaí não pode responder, tá? O que é maior que a vida? A vida é a existência. Tem alguma coisa maior que a vida? Você ficou pensando aí, né? Eu também ficaria pensando, porque eu li, eu sei agora. Mas não existe coisa maior que a vida. Mas só que, nesse tempo que nós vivemos aqui no natural, existe uma vida que nós estamos vivendo agora. Agora, quando Salomão fala no versículo, lá em Salmo 63, ele está falando de uma coisa muito especial. Ele diz assim, a tua benignidade é maior do que a vida. Olha só, ele está falando que a benignidade de Deus é maior do que a vida. Você entendeu? Vamos ler então aqui, esse pedacinho aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. Vamos ler aqui, vou puxar aqui, depois eu vou ler o que o irmão Brana falou. Ele fala assim, ó, o verso 3. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Aí ele fala isso. Olha só o que o irmão Brana vai dizer aqui. Agora, eu selecionei hoje esse tipo de forma da vontade de Deus. Meu assunto é encontrar. Lá no livro de Salmos 63, o assunto do irmão Brana era reconhecer a vontade de Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ouça o salmista, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário,
porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos, as minha alma se fartará como o tutano da gordura, e a minha boca te louvará com a alegria dos lábios. Agora, que o nosso Senhor possa adicionar às suas bênçãos essas palavras. O irmão Bruno está falando. Meu assunto essa noite é encontrar em vida 4 letras. Sabe por que ele fala isso, irmão? Ele vai dizer, ó, a benignidade de Deus é melhor do que a vida. Sabe por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, a benignidade é melhor do que a vida. Davi está falando, sabe por quê? Porque o que Deus quer dar para nós é a eternidade, a vida eterna. Aqui a gente tem um tempo, é vida. Ninguém que está aqui quer morrer. Indiferente que você pense, uma pessoa quando pensa em morrer é porque está tendo uma aflição, independente de qualquer idade. Você entendeu? Se eu começo, quero partir, quero isso, é porque eu estou sofrendo em algum ponto. Você deve entender isso. Quando você escutar uma pessoa que começa a dizer, não, eu quero morrer, eu não quero mais essa vida, é porque tem algum problema em algum lugar. Porque se não tem, você ama a vida. Aqui está, para você entender. Por isso, quando você vê suicídio, você tome cuidado com isso. Ah, porque ele quis. Não. Muitas e muitas vezes é porque está sendo atormentado. Amém? Então, cuide com isso. Cuide com isso, porque isso é uma coisa muito fina. Vou dar um exemplo na Bíblia para você analisar. Sansão, ele não aceitou a palavra. Ele era um filho de Deus poderoso, cheio de poder, toda coisa. Mas ele cometeu fazer umas coisas erradas. Filho de Deus fazendo coisas erradas. Deus vai lá e aperta o calo, né? Aperta, é verdade. Aperta. E o que aconteceu? Ele foi pego pelos filisteus e foi cegado os seus olhos. Agora ele está sobre 2 colunas, acorrentado, e os filisteus rindo deles numa festa. O que está acontecendo aqui? Sansão começa a entrar em um clamor. Você percebeu? Sansão mas daí você vai dizer, isso é um suicídio? Mas Sansão começa a entrar em um clamor, que ele pudesse voltar a sua força, o poder, para ele morrer com os seus inimigos. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Quantos inimigos você tem aí? Não estou falando das pessoas, irmão. Estou falando das coisas que nós temos, que não faz você querer fazer a vontade perfeita de Deus. Lá foi um exemplo que ele fez, mostrou. A força dele derrubou e ele morreu. Ele matou mais filisteu com a sua morte do que com a sua vida. Mas estamos falando de outra coisa, porque agora é uma coisa espiritual. Porque o irmão Bruno fala assim, os filisteus estão vindo sobre ti, ó igreja Brana. Se lembra? É isso que ele fala na mensagem. Os filisteus estão vindo contra ti, ó irmão Brana. Na igreja Brana ele fala isso. É a mesma coisa que ele diz assim, ó, os filisteus estão vindo contra ti, ó igreja que está em São José. Porque é o mesmo princípio, irmão. Hoje é uma batalha espiritual. Se você começar a ouvir os filisteus, você vai ficar cego. Então, vamos um pouquinho aqui para frente. Vamos ver se eu consigo achar o ponto aqui. Agora não há nada parecido, melhor que a vida. O que poderia considerar nesta manhã que seria melhor do que a vida? Mas Davi disse, a tua benignidade é melhor do que a vida. Agora, gostaria de saber, então, a palavra vida deve ter um significado composto de significar do que uma coisa. Vida, ela mesma significa existência. Então, se a tua benignidade é melhor do que a vida, então o que poderia ser melhor? O irmão Brana faz a pergunta.
Porque Deus tem vida eterna. Ele faz a pergunta e logo diz: o que Deus tem melhor? Vida eterna. Só Deus tem vida eterna. Olha só olha o caminho que o irmão Branham começou a entrar. Ele diz: melhor do que a vida é a vida eterna. Por que é melhor? Daí o irmão Branham vai explicar isso para nós. Por que é melhor a vida eterna? Daí ele vai abrir o entendimento dele falando sobre isso. Só Deus tem a vida eterna. Se pudéssemos captar isso corretamente agora, será fácil vermos o grande quadro de Deus, colocando na nossa frente, como que um dia, tudo que não é Deus, desaparecerá e perecerá e irá embora. Então ele está dizendo, tudo que não é de Deus, tudo que não pertence, vai acabar. Daí ele vai explicar, o que vai acabar? Eu posso perguntar para o irmão, o que vai acabar? Então, o pecado e o sofrimento, tudo mais, deve chegar a um lugar onde não tem nenhuma existência, porque ele teve um princípio. Você começou a entender? Essas coisas, pecado, essas coisas, tudo teve um princípio. Houve um tempo quando não havia nenhuma enfermidade, nenhum pecado, nenhuma morte. Então isso entrou através de uma perversão. Então toda perversão deve ser terminada. E tudo que era teve um princípio, teve que terminar, para então o eterno possa sempre existir. Vê o que eu quero dizer? Nós nascemos aqui, temos um começo, temos um fim. Por que não temos um fim? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque vamos para a eternidade, você entendeu? A enfermidade não teve começo lá no Jardim do Éden, todo o pecado, todas essas coisas, todas as transgressões, tudo isso teve. Então, está aqui. Mas no dia que acabar tudo isso, porque isso não pode ser eterno, só Deus pode ser eterno, e os seus filhos estão no lombo de Deus. Tu, se é um filho de Deus, estava sempre com Deus, na eternidade em sua mente, sempre esteve com Deus. Por isso que você é um vencedor. Daí você diz, irmão, um vencedor? Sim. Agora eu quero dar um exemplo, que, irmão, tem vezes que a gente confunde muito isso. Eu quero colocar isso em pratos limpos para não ter problema. Jacó. Você sabe, suplantador, enganador, tudo isso. Daí você diz assim, mas é um filho de Deus. É um filho de Deus? Concordo? Amém? Tá. Aqui tem um ponto, irmão. Ele faz engano e sofre o engano. Aprenda uma coisa. Eu faço engano e sofro engano. Eu faço errado, eu sofro errado. Eu faço aquilo, vem para mim. É a lei que está em Deus. Você quer ver? Ele não enganou seu pai? Botou lá, fez isso. Quem enganou ele? O tio. Quando ele vem, porque Deus fala para ele vir, o que acontece? Aí que eu quero que você entenda. Ele tem que tratar os seus pecados. Ele não entrou de qualquer maneira, irmão. Muitas vezes confundimos Jacó que entrando de qualquer maneira, como entrasse pela janela. Ele não entrou pela janela. Ele teve que pagar o preço. Por isso que a palavra diz assim, ó, eu vou fazer uma pergunta, como é que um homem pode vencer Deus? Não tem como. Agora ele está numa luta com Deus, num sentido, né? Para purificar os seus pecados. Quantos de nós não tem luta com Deus para purificar os nossos pecados? E nessa condição Deus teve que, dar uma marca nele. E Deus teve que fazer outra coisa na vida dele, depois que purificou os pecados, que ele reconheceu que ele estava errado, que ele lutou com Deus até o fim, e não largo, Senhor, eu sou um miserável, desgraçado, mas preciso de Ti, eu não vou largar, enquanto você derramar uma bênção
sobre a minha vida do que mudar a minha vida. Eu não quero ser mais um suplantador, eu não quero ser mais um enganador, eu não quero ser mais um mentiroso, incapaz. Eu quero ser um Israel, um príncipe com Deus. É isso que ele está falando. Por isso que eu quero que você entenda que quando muda a transição, acabou. Agora ele é um príncipe. Como é que Deus vai pegar aquele cheio de coisa e trazer? Não tem, irmão. Todos nós temos que ser mudados. Todos nós estamos olhando o sangue. Todos nós estamos olhando o sacrifício. Todos nós fomos chamados pelo sangue. Você só entra nessa mesa através do sangue. Eu vou na presença de Deus através do sangue. Você entende isso? É bom isso. Então ele coloca essas coisas para a gente poder entender como é o nosso coração. Por isso que a Escritura diz assim, o coração do homem é enganoso. Se lembra? Orante. Tem vezes que eu engano a mim mesmo. Você entende? Ou você não consegue? Não é verdade? Se você for sincero, você vai dizer assim, eu enganei a mim mesmo muitas vezes. Não é para ser assim, mas acontece. Não fique triste por isso. Deus está trabalhando, Deus está mudando. Não fique triste por isso. Olha aqui. Ele fala assim na mensagem adoção. Vamos parar somente mais um minuto aqui. Em lugares celestiais. Agora, não simplesmente em qualquer lugar. Em lugares celestiais. Nós estamos reunidos em lugares celestiais. Isso significa que a posição do crente. Cada um tem uma posição no corpo Cristo. Você não é uma coisinha sozinha rodando aí. Eu não vou para casa sem você. E você não vai sem mim. O que estamos esperando é a manifestação dos filhos de Deus. Escute bem, isso é Escritura. A manifestação dos filhos de Deus. Então, se não entra e é um filho, não entra, ainda nós. Opa, eu estou trancado. Porque ele é meu irmão, ele tem que entrar também. Por isso, consolamos uns aos outros, geramos força uns aos outros, esforçamos uns aos outros, estamos numa reunião mútua. Por que que você, a palavra diz assim, Paulo fala assim, você não deve de deixar de congregar. Mas por que que ele fala isso? Se você entender o que ele está dizendo, não é eu que estou falando, é Bíblia, irmão, Bíblia. E irmão Branco também fala isso. Ele fala assim, você tem que ter uma igreja onde você dá os seus dízimos, sua oferta, aonde você diz que aquela igreja é ali, aonde diz que tem o seu pastor ali, aonde que o seu pastor ele ora por você, aonde o teu pastor ele está ali. Você não pode fazer. Eu já vou dizer para você, não, eu vou falar isso porque está acontecendo muito isso. Você não pode ser um desigrejeiro. Sabia que está acontecendo na mensagem? Monte de irmão está acontecendo isso aqui, Como entrou a questão do aperto play, jogaram todo mundo para a casa. E as pessoas não querem mais ir ao culto para ficar apertando play em casa. Isso é desigrejeiro. Isso são pessoas que estão sendo enganadas, não que elas queiram. Muitos não é porque eles preferem ficar lá assim, Vou apertar aqui, Se você não quer me escutar, escute o mensageiro. Ele fala assim, você tem que ter um lugar aonde diz que é a tua igreja e que você possa encher e dizer assim, essa é minha igreja, esses são os meus irmãos. Isso é pura verdade, irmão. Será que alguém sozinho lá, olha só o que vai acontecer, a palavra diz assim, ele vai querer se apacentar, então ele vai querer ser pastor dele. Você já viu uma ovelha ser pastor?
dele mesmo, se apacentando a ele mesmo? Não existe, irmão. Isso é escritura, isso é o irmão Brana falando. Você tem que estar submisso a um ministério. Quando você pega gente aí, não é verdade? É verdade. Quando você pega gente aí dizendo que é pastor e não tem ministério, como é que fica? Você não entendeu ainda? Será que eu vou ter que pegar pelo braço e dizer assim, irmão, um pastor tem que ter ovelha. A ovelha é dele? Não. A ovelha é de Deus. Poxa. Eu não posso me apacentar, você não pode se apacentar. Você percebeu? Eu estou falando de mim mesmo? Não, eu estou falando da palavra de Deus. Você entendeu? Então, quando eu estou falando da palavra de Deus, está dentro da Escritura, diz assim, que esses homens, eles são ungidos para receber o poder do Espírito Santo, para trazer a necessidade da igreja. Não é porque eu sou capaz, mas é porque o Espírito Santo trabalha nisso para ensinar a igreja. Por isso que eu falei da questão do ofício. O irmão Bruno sempre falou, se você não respeita o homem, respeita o ofício, porque o ofício está dentro, é Deus do ofício. E isso é importante você saber daí. Começamos a ver uma debanda. É uma debanda, irmão. É triste falar isso. De muitos irmãos ficando em casa. Isso é triste, é triste, é triste. Isso aí tu vai escutar. Isso aí quando você entrar na internet, você vai escutar isso. E você vai. Daí o que acontece? Eles começam a se apacentar. Daí é muito fácil me apacentar, né? Você entendeu que é muito fácil? Por quê? Você vai se corrigir? Será que o Espírito Santo vai chegar para ti e vai dizer, agora vai vir uma palavra que vai me dar correção? Você vai ter precisado de um homem, que Deus vê que está a necessidade na igreja, para ele vir com a palavra e corrigir. Aí que está. Por isso que tem muitas vezes, irmão, eu quero frisar isso, os irmãos antigos sabem, tem vezes que o pastor, tem vezes que não é bom estar visitando casa de muitos irmãos, para não ter problema. Sabe qual é o problema? Acho que os irmãos já sabem. Um problema é o seguinte, eu vou visitar um irmão. Tá. Daí eu vou visitar outro irmão. Daí eu estou ali, meditando na palavra de Deus, vem uma inspiração. Daí eu chego assim, puxa, eu não posso falar isso porque está tendo esse problema lá. Você entendeu? Puxa, se eu falar isso, ele vai pensar que eu vi isso. Agora, se eu não faço isso, quando eu venho com a palavra aqui, ela vem direto desse ideia e tu levanta a mão. Graças a Deus, é para mim, Senhor. Por quê? Porque eu não sei e o próprio Espírito Santo abre a necessidade da igreja. Você entendeu? É isso que o irmão Brana fala. Então, ficamos com o que a palavra firma, ficamos com o que diz a palavra e amamos isso. Lembra que eu falei para vocês? Um cristão ama a palavra de Deus, ele gosta disso. Se tem um povo que ama, é o povo da mensagem, a palavra. Amém? Feche seus olhos um minutinho, antes que vamos passar para outra parte. Deus, obrigado, Senhor, porque Tu é um Deus especial e não quer deixar nenhum filho e nenhuma filha enganada nesse tempo, Senhor. Que possamos ter sabedoria, tranquilidade e paz em nosso coração para receber o que está escrito. O que está escrito, seja o assim diz o Senhor. Obrigado por esse mensageiro, obrigado por esses irmãos, obrigado por tudo, Senhor, porque Tu és o Deus da bênção e nos corrige e nos ajuda a crescer e nos amadurecer. Peço tudo isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.